nós estamos estudando Gênesis 25. Começamos o nosso estudo de Gênesis 25 na semana passada. Gênesis 25. E nós estamos num texto de transição, porque estamos deixando a história de Abraão para trás e estamos entrando na história de um novo patriarca, que é Isaac. E vamos prosseguir com Isaac até que entremos aí na história de Jacó e tudo mais, dando sequência à história da redenção da humanidade. É muito importante que os irmãos, lendo Gênesis, os irmãos nunca percam isso de vista. Nós estamos estudando a história, não necessariamente ou primordialmente, a história dos patriarcas. A história dos patriarcas é um componente da história mais completa, que nós chamamos de história da redenção. Essa é, inclusive, uma expressão técnica usada pelos estudiosos de teologia. A história da redenção da humanidade. Então, cada versículo que nós estudamos em Gênesis é, na verdade, isso. É parte da história da redenção da humanidade, do ser humano. Então, nós não podemos perder isso de vista quando caminhamos aqui sobre esses versículos e capítulos. Na semana passada, nós estudamos os versículos 1 a 11, falamos aí sobre algumas promessas que Deus cumpriu. Nós destacamos o cumprimento, por exemplo, da promessa de Deus fazer com que Abraão fosse o pai de muitas nações, e nós vimos isso se cumprindo através, inclusive, dos descendentes de Abraão com Quetura, uma outra mulher, além de Sara, mulher que ele teve. Nós temos também, no versículo 7, o cumprimento da profecia que dizia que Abraão morreria em ditosa velhice. E de fato ele morreu bem velhinho. Nós aprendemos no versículo 7 que ele morreu com 175 anos. Então nós vamos vendo com isso que um dos objetivos do capítulo 25, é mostrar a fidelidade de Deus no cumprimento das coisas que ele prometeu. Então, quando nós lemos o capítulo 25, lembrando das promessas que foram feitas anteriormente, nós descobrimos que o capítulo 25 tem como objetivo, entre outras coisas, mostrar que Deus é fiel em todas as suas promessas. Isso não é diferente nos versículos 12 a 18, que são os versículos que nós vamos estudar hoje, se o Senhor permitir, se o Senhor nos ajudar, vamos estudar os versículos 12 a 18. Os irmãos têm aí, mais uma vez, não é a rigor uma genealogia, mas é um registro de família, ou um registro familiar, um registro relacionado à família, e aqui no caso da família de Ismael. Eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos estão chegando, podem entrar, eu vou fazer a leitura do texto e depois os irmãos vão me acompanhar na medida em que estiver expondo. Os irmãos que estão lá dentro, lá fora podem entrar se quiserem. Não? Mais seguro aí fora do que aqui dentro? É um pouquinho, né? Podem chegando. Bem-vindos. Eu vou fazer então a leitura de Gênesis 25, 12 a 18. Acompanhe. Diz assim: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137,
e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Esse é o nosso texto, é o texto que fala aí sobre as gerações de Ismael. É importante, antes de olharmos para o texto, eu quero destacar algumas realidades aqui de que eu tomei nota no que diz respeito a essas inclusões que há em Gênesis de linhas de gerações de filhos que foram rejeitados, que não pertenceram propriamente à linhagem santa, a linhagem que vai trazer o Messias ao mundo. Porque essas linhas patriarcais dos filhos rejeitados aparecem em Gênesis, como é o caso de Ismael. Ismael não foi recebido, não foi reconhecido como alguém que pertenceria à linhagem da promessa. Mas por que ele aparece aqui? Bem, em primeiro lugar, importante, porque essas narrativas, essas inserções, elas marcam o fim das narrativas das pessoas-chave, completando as histórias de Abraão e de Jacó. Então, elas servem como um marco. No fim da história de Abraão, então é incluída a história ali das gerações de Ismael e dos outros filhos de Abraão que foram rejeitados. É uma espécie de marco para mostrar, olha, a história de Abraão chegou ao fim. É uma maneira de apontar o fim da história de um patriarca. Segundo lugar, demonstrar que Deus honrou a promessa de descendência, conforme nós já vimos nos 8 primeiros versículos do capítulo 25. Essas menções dessas gerações mostram isso, que Deus cumpre as promessas de descendência que ele fez a Abraão. No capítulo 12, versículo 2, os irmãos veem essa promessa, vejam aí 12:2, falando sobre isso. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E também Deus, posteriormente, no capítulo 17, realça que ele seria pai de muitas nações, não de uma nação só. E essas histórias, desses registros, esses registros dessas famílias, mostram que Deus cumpriu essas promessas. E em terceiro lugar, mostrar que os filhos rejeitados, quando eu falo filhos rejeitados, são os filhos que não foram incluídos na linhagem messiânica. Porque estamos seguindo a linhagem messiânica. Os irmãos sabem, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Davi, lá na frente, né, um descendente de Judá, Davi, que foi o ancestral do Messias. Então nós estamos seguindo nessa linha. Essa é a linhagem prometida, essa é a linhagem da promessa, essa é a linhagem que compõe a história da redenção da humanidade. Mas os outros filhos, eles são rejeitados nesse sentido, eles não pertencem a essa linhagem que compõe a história da redenção. E esses registros mostram que a exclusão dos filhos rejeitados não era absoluta. Por quê? Porque Deus concedia benefícios a eles também. Deus abençoou Ismael, Deus abençoou os filhos de Quetura. Esses filhos rejeitados também eram abençoados, porque estavam conectados com Abraão, que era ali o receptáculo principal das promessas. Um outro fator importante que é bom lembrar nessa altura, eu já falei isso para os irmãos em outros momentos. O livro de Gênesis, ele é integrado por 11 sessões. 11 sessões que nós chamamos de sessões Toledote. O que são as Toledote, é plural. O que são as Toledote? Toledote são registros familiares. Nós temos 11 Toledote
no livro de Gênesis. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 25, versículos 12 a 18, esse trecho, exatamente esse trecho que estamos estudando hoje, essa é a 8ª sessão Toledote. O livro de Gênesis foi estruturado desse jeito. Quando os irmãos leem aí a expressão, no versículo 12, os irmãos leem assim: são estas as gerações. Quando o texto usa essa palavra gerações, aqui nós temos a tradução da palavra Toledote. E o livro de Gênesis então conta a história dessas Toledote, dessas gerações. Começa lá atrás, no capítulo 2:4, já começa as gerações do céu e da terra, e aí as coisas vão prosseguindo, ele vai contando as diversas gerações, e nós chegamos agora na 8ª, nós já estamos na 8ª, na 8ª sessão, que tem aí uma das Toledote. Estas são as Toledote de Ismael. Nós teremos na sequência, a partir do versículo 19 do capítulo 25, até o capítulo 35, é um pedação, é uma grande sessão, do 25, 19, até o capítulo 35, 29, nós teremos, veja o versículo 19, são estas as Toledote de quem? Isaac. As Toledote de Isaac, a história dos registros da família de Isaac, vão até o capítulo 35, versículo 29. Depois vem as Toledote de Esaú, depois as Toledote de Jacó, e então a história vai caminhando até terminar no capítulo 50. Então o livro é estruturado assim. Por quê? É o livro de Gênesis, é o livro das origens, e ele está contando então como essas famílias todas, essas gerações todas, essas famílias todas se originaram. Por isso o livro se chama Gênesis. E nós estamos então na 8ª Toledote. Vamos então conhecer, é um registro pequeno em comparação com os demais. Eu mencionei para os irmãos que as Toledote de Isaac vão do capítulo 25 até o 35. É uma grande sessão. Esta sessão, a 8ª sessão Toledote, é uma sessão mais curtinha. E nós vamos esgotá-la hoje, se Deus permitir. Vamos caminhar. Vejam aí um outro fator importante que temos que destacar. Um dos objetivos dessa Toledote, das Toledote de Isaac, ou de Isaac não, de Ismael, a de Isaac é domingo que vem, das Toledote de Ismael, é mostrar que Deus foi leal às promessas que ele fez a Abraão, e isso ele já mostrou nos versículos 1 a 11, mas aqui ele quer mostrar que ele foi fiel às promessas feitas a Abraão e a Agar. Porque Deus fez promessas a Agar também, conforme nós já estudamos em capítulos anteriores. E nós veremos então, nessa Toledote, o modo como Deus foi fiel às promessas feitas a Abraão e às promessas feitas a Agar. Muito bem, eu dividi o texto, como sempre faço, em 3 partes, e os irmãos, eu vou passar para os irmãos as 3 partes em que eu dividi o texto. A primeira parte é só o versículo 12, e a primeira parte se chama as alusões às promessas acerca de Ismael. No versículo 12 nós temos isso, alusões, não são afirmações claras, são alusões. O que são alusões? São recursos que são usados para despertar a memória do leitor. Então o leitor que já leu os 24 primeiros capítulos, quando ele lê o 25:12, e
e ele percebe alguns nomes presentes aqui, ele se lembra de episódios que já foram narrados. Esse é o papel da alusão. A alusão desperta a memória para aquilo que já foi dito anteriormente. Então nós temos no versículo 12 as alusões às promessas feitas acerca de Ismael. Nós veremos como o autor bíblico faz essas alusões. Depois, nós veremos nos versículos 13 a 16, é a segunda divisão, o cumprimento da promessa feita ao pai de Ismael. O pai de Ismael, Abraão, recebeu uma promessa específica sobre Ismael. E essa promessa se cumpre aqui. E nós vamos ver como essa promessa se cumpriu. E em terceiro lugar, nos versículos 17 a 18, nós vamos ver o cumprimento da promessa feita à mãe de Ismael, a Agar, que é a diferença que faz aqui essa Toledote. Essa Toledote, ou essas Toledote, elas mostram a promessa de Deus feita a Agar se cumprindo também. E nós veremos isso. Parece que o autor bíblico quer ensinar uma lição aos leitores. Uma lição que serviu para os leitores originais e que deve ser resgatada hoje. Que lição é essa? Deus cumpre promessas. Se Deus promete, Ele cumpre. Se Deus fala, Ele faz. Essa é a ênfase do capítulo 25 até o versículo 18, pelo menos. Realçando isso. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. O que Deus promete, Ele cumpre e cumprirá. Nós podemos descansar nas promessas de Deus, podemos nos alegrar nelas, porque Ele não falha em nenhuma de suas promessas. Parece a impressão que nós temos, isso não é dito expressamente no texto, mas a impressão que nós temos, a forte impressão que nós temos, quando lemos esses versículos até o versículo 18, é essa. O escritor quer impingir na mente dos leitores essa realidade. Olha, Deus cumpre tudo que promete. Sempre, detalhes, Ele cumpre sempre. Homens desta geração, homens deste século, do século 21, lembrem-se disso, não se esqueçam disso em hipótese nenhuma. A história dos filhos de Quetura, a história do filho de Agar, histórias obscuras, histórias que não estão sempre aí diante de nós, diante dos nossos olhos. Essas histórias realçam isso, martelam isso continuamente, querem fazer com que isso entre na nossa mente. Nós, leitores, cristãos do século 21, temos que aprender essa lição. Deus não falha em suas promessas nunca. Ele sempre, sempre e sempre cumprirá suas promessas. Vamos então ver aí, começar então a exposição desse texto, olhando para o versículo 12. Veja aí o que diz o texto. Diz assim: são estas as gerações de Ismael. Aqui a palavrinha Toledote, que inaugura uma nova sessão, a oitava sessão Toledote. E o texto diz: filho de Abraão. A primeira forma como ele é qualificado aqui é filho de Abraão. Quando os irmãos olham o versículo 12 em português, os irmãos não percebem a ênfase no nome Abraão. Por quê? Porque o tradutor para o português tentou manter um estilo não repetitivo, porque a repetição na redação em português deixa o texto feio. Então o texto nosso ficou assim: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. É assim que ficou a nossa tradução. Mas veja como deveria ser a tradução literal. Deveria ser assim, mais ou menos. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, deu à luz a Abraão. A palavra Abraão, o nome Abraão, no texto original aparece 2 vezes. E por que o nome Abraão aparece tanto aqui na segunda linha como no finalzinho? Por quê? Porque o escritor bíblico quer realçar que Ismael é filho de Abraão.
E por que ele quer realçar que Ismael é filho de Abraão? Ele quer realçar que Ismael é filho de Abraão para fazer com que nós nos recordemos que Deus fez promessas a Abraão no que dizia respeito ao seu filho Ismael. É aqui que nós temos uma alusão, existe uma alusão aqui. Se os irmãos olharem o capítulo 21, versículo 13, vejam o que diz o 21:13. Existe uma alusão aqui. Vejam aí o 21:13. O 21:13 diz assim: mas também do filho da serva, é Deus falando com Abraão, mas também do filho da serva, Agar, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, quando foi compor o versículo 12 do capítulo 25, o autor quis destacar isso. Ele é descendente de Abraão. E ele fala o nome de Abraão 2 vezes, realçando isso. É filho de Abraão, é filho de Abraão. É alguém que foi gerado por Agar de Abraão. Por quê? Porque quer destacar que ele era filho de Abraão, a fim de apontar, a fim de fazer nascer no leitor a lembrança da promessa. Agora note a sequência. O texto diz: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar. Agora ele menciona Agar. E os irmãos se lembram de Agar. Agar, a egípcia. Por que ele fala a egípcia? Porque ele quer mostrar que Agar pertencia a uma classe, note bem, uma classe, a um povo que odiava Israel. Os egípcios são vistos na Bíblia como inimigos de Israel. E esse texto foi escrito para os judeus que tinham saído do Egito. Então, a ênfase no fato dela ser egípcia tem por propósito mostrar a sua condição como pertencente a um povo inimigo. E mais, diz que Agar era egípcia e era serva de Sara. Aqui mostra a sua condição social inferior. O autor bíblico quer mostrar aqui que Ismael, ao ter sido rejeitado, isso não se constituiu numa injustiça, porque ele não era, por assim dizer, dentro dos padrões da época, um filho legítimo. Não houve injustiça por parte de Abraão ao deixá-lo fora da herança. Não houve. Porque ele era filho de Agar, egípcia e serva de Sara. Mas ao mencionar Agar, nós lembramos que ela era uma serva que deu sérios problemas. Os irmãos devem se lembrar do capítulo 16. Virem um pouquinho as páginas da Bíblia. Vejam o capítulo 16 para que os irmãos se recordem do que aconteceu. O texto diz em 16:4, ele a possuiu, Abraão possuiu Agar, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agar não era flor que se cheirasse. Ela não era só a serva coitadinha, injustiçada. Ela começou a desprezar a sua senhora quando ela concebeu. E aí vejam o que aconteceu. Versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Nós vemos aqui um problema terrível que Agar teve que enfrentar por causa desse conflito com a sua senhora, mas nós percebemos na sequência, quando nós chegamos no versículo 10, que tudo isso deu ensejo a uma promessa. Vejam o versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, versículo 10 do capítulo 16. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. É o anjo do Senhor falando aqui sobre a descendência de Agar.
Vejam também o capítulo 21, um problema mais grave que aconteceu com Agar. Capítulo 21, versículo 10. Aqui mais uma vez, Sara brigando com Abraão por causa dessa escrava. Os irmãos se lembram o que aconteceu? Ismael zombou de Isaque na festa em que Isaque estava comemorando, Abraão estava comemorando o fato de Isaque ter sido desmamado. Diz aqui o versículo 10 do capítulo 21. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. É Sara falando com Abraão. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. É mais um conflito entre Sara e Agar. E vejam o que isso gera no versículo 18. O menino vai embora com sua mãe e quase morreu no deserto. No entanto, foi socorrido pelo anjo do Senhor. E chegamos no versículo 18, que diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Mais uma vez uma promessa referente ao filho, ao descendente de Agar. Então o que nós temos no versículo 12? No versículo 12 de Gênesis 19, de Gênesis 25, nós temos essas alusões. O autor bíblico menciona Abraão 2 vezes, menciona Agar dizendo que ela era egípcia, lembrando o leitor que ela era serva de Sara, tudo com o objetivo de fazer com que essas histórias que nós já estudamos, essas histórias do capítulo 16, essas histórias do capítulo 21, fazer com que todas essas histórias viessem à nossa mente. E nós então nos lembrássemos, no meio de todos esses conflitos, de todos esses dissabores pelos quais essa escrava passou, Deus fez promessas a essa escrava, promessas relacionadas a Ismael. Então, quando o autor bíblico escreveu o capítulo 25, versículo 12, ele quis que nós nos lembrássemos dessas histórias. Ele nos traz isso à mente. Lembram-se de Agar? Lembram-se da serva de Sara? Vocês se lembram daquela egípcia? Vocês se lembram do filho dela, Ismael? Vocês se lembram de todos os problemas e conflitos e atritos e dificuldades pelos quais ela passou? Vocês se lembram das promessas que esses conflitos, que esses problemas todos geraram? Pois bem, tenham essas promessas em mente, porque agora eu vou contar como essas promessas se cumpriram. E então segue-se o relato a partir do versículo 13, mostrando os descendentes de Ismael que formaram grandes nações em cumprimento às promessas que Deus fez a Abraão, em cumprimento às promessas que Deus fez a Agar. Esse é o objetivo do versículo 12. Vamos então agora à segunda parte do texto. O versículo 12 faz alusões. O versículo 12 faz alusões às promessas, mencionando Abraão 2 vezes e qualificando Agar. Agora nós chegamos na segunda parte do texto. E na segunda parte do texto, nos versículos 13 a 16, nós vemos o cumprimento da promessa feita ao pai de Ismael, Abraão. Como a promessa se cumpriu? Vamos olhar. Diz assim: e estes, os filhos de Ismael, é aqui que começa, é a semente das grandes nações. E aqui o texto prossegue, pelos seus nomes. E aí vem, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, ele diz. Depois, Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas. Vejam,
Eles formaram comunidades, formaram vilas, certamente, de acordo com o que nós vemos nas outras partes da Bíblia, vilas comerciais, eram pessoas muito dadas ao comércio, viajavam muito. Vilas são comunidades sem muros, diferente das cidades. As cidades tinham muros ao redor, as vilas não. As vilas ficavam perto das cidades, mas não havia muros nelas. E segundo os seus acampamentos, ou seja, eles se estabeleceram também em campos. E se estabeleceram lá com certa mobilidade. A palavra acampamento dá a ideia de que eram assentamentos que iam se mobilizando, iam tendo uma vida seminômade, se fixavam, mas depois se mudavam. E o texto fala 12 príncipes de seus povos. Aqui são mencionados esses 12 nomes, mas não são mencionadas 2 filhas de Ismael. Ismael também teve 2 filhas, que se misturaram com os descendentes de Esaú, que foi irmão de Jacó. Veja uma delas em 28, no capítulo 28. Veja 28, 9. Você tem uma filha de Ismael que não é mencionada aqui. 28, 9. Ou seja, no capítulo 25, nem todos os filhos de Ismael são mencionados. As moças não são mencionadas. Há pelo menos 2 moças e elas não são mencionadas. Vejam o que diz 28, 9. Vejam aí, diz assim, 28, 9. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, era prima dele, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote, que é o primogênito de Ismael. Então eles se casaram, se misturaram. Os ismaelitas, os descendentes de Ismael, se misturaram com Esaú. Formaram ali outros povos também a partir de Esaú, cuja família nós vamos estudar também mais para frente. Vejam no capítulo 36, no capítulo 28 nós temos essa moça, Maalate. Veja no capítulo 36, tem uma outra moça, uma outra filha de Ismael. Veja, capítulo 36, vejam os versículos 1 a 3, diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Aí, no caso, os edomitas, que habitaram ali mais ao sul da Palestina, ali na região mais ao sul do Mar Morto. Diz assim: Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, Basemate, diz aqui, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Uma outra mulher que ele tomou. Além de Maalate, Basemate. Essas 2 moças não são mencionadas aqui no Toledote de Ismael. No Toledote de Ismael só são mencionados os homens. E são 12 príncipes ao todo. E observem, esses 12 príncipes fundaram vilas, fundaram povos, fundaram comunidades que foram se espalhando. Eu fiz aí algumas pesquisas aí nos comentários. É muito difícil relacionar esses povos com algum lugar geográfico, alguma área geográfica. Tem aqui uma alusão. O texto fala no versículo 18 que habitaram desde Avilá até Sur. O texto aqui diz. Mas existem indícios em registros extrabíblicos que fazem referência a vários desses povos, e também referências em outras partes do Antigo Testamento, e até do Novo, na verdade, que fazem alguma referência indireta a esses povos. Então eu tentei montar um mapinha, e eu pedi para o pastor Nicolas, que trabalha com essas coisas de desenho, computação e tudo mais, eu pedi para ele fazer um mapa para mim. Ele fez um mapa, acho que dá para projetar aí o mapa. Ali está. Os irmãos vêm aí? Os irmãos vêm aí, esse mapa tem ali, do lado esquerdo, tem ali um detalhezinho do local que esse mapa maior ocupa no mapa do mundo. Essa região que os irmãos estão vendo aí, é a região norte da Arábia Saudita. Esses são povos, ou seja, Ismael
também contribuiu, além dos descendentes de Abraão com Quetura, Ismael também contribuiu para a origem dos povos árabes. E nós temos aí mais ou menos a distribuição deles. Eu não conseguia encontrar 3 nomes, mas os irmãos encontram aí, nesse mapa, os irmãos encontram aí, Nebaiote, aparece aí. Os irmãos veem aí também Quedar, Abdiel e Mibzão. Esses nós não achamos, devem estar aí no meio, mas não consegui situar no mapa através aí desses registros que há dos povos antigos, documentos extrabíblicos e alusões veterotestamentárias. Menciona aí Abdiel e Mibzão, esses não aparecem, eu não consegui detectar. Vocês têm aí no mapa Haddad, aqui no versículo 15, ele não aparece no mapa também, não foi possível achar. Agora, Temá, Getur, Nafis e Quedemá, os irmãos encontram aí no mapa. Todos eles aí na Arábia, com exceção de Getur e Nafis, que não estão na Arábia, mas estão na Jordânia, na atual Jordânia. Eles se situaram nessa região. Aliás, Getur, a região de Getur, corresponde ao reino neotestamentário da Itureia, que aparece nos dias de Jesus, que existia nos dias de Jesus. Já sobre Abdeel, Mibzão, Haddad, e também no finalzinho, no versículo 18, quando fala de Avilá. Nós sabemos que Avilá era na Arábia, mas não sabemos exatamente onde era. É mencionado Sur e Avilá no versículo 18. Sur aparece aí na região do Sinai, aparece lá, na fronteira com o Egito. Mas Avilá não sabemos, Haddad e Avilá pertencem talvez à Arábia, mas nós não sabemos ao certo local. Então os irmãos têm aí um mapinha. O que temos aqui? Povos árabes. Povos árabes que são, mais uma vez, como destacamos na semana passada, os povos árabes são prova da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Eu disse na semana passada que nós somos sionistas, né? Eu pelo menos sou, e os líderes da igreja também são. Nós defendemos a causa de Israel. Nós defendemos o direito de Israel à terra, porque ela foi prometida por Deus, e cremos nisso, que Israel tem direito àquela terra Deus deu a Abraão e seus descendentes, e nós defendemos isso, e somos sionistas, somos pró-Israel. O nosso governo se diz pró-Israel, espero que seja mesmo, fazia muito tempo que não tínhamos um governo pró-Israel. Eu gosto muito das histórias acerca de Israel moderno, leio esses livros, torço sempre por Israel, para que Israel tenha sucesso nos seus embates, para que Israel tenha sucesso aí nos seus objetivos e tudo mais, para que Deus abençoe Israel e dê paz a Jerusalém. Todas essas coisas nós nutrimos no coração, temos isso porque cremos que os judeus são o povo escolhido de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso para esse povo no final. Esse povo não vai para o céu porque é judeu, mas a Bíblia diz que no final de tudo, em Romanos 11, Deus diz, o apóstolo Paulo diz, palavra de Deus dizendo que todo Israel será salvo quando o Senhor Jesus voltar. Eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão como quem chora pela morte do primogênito. E eles dirão, como disse Jesus em Mateus 23, bendito que venha em nome do Senhor. E haverá um arrependimento nacional e todo Israel será salvo e o Senhor reinará em Sião. De Sião virá o libertador que apartará de Jacó as suas impiedades. Nós cremos nisso tudo, cremos que Deus tem esse plano para Israel e torcemos, amamos Israel, defendemos Israel e queremos que Israel viva em paz. Mas isso não significa que nós devamos odiar os árabes, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Nós devemos ser pró-Israel, mas não podemos ser anti-árabes, não podemos.
Nós temos que amar os árabes, e cada vez que olhamos para um árabe, nós devemos ver naquele árabe o cumprimento maravilhoso da promessa de Deus feita a Abraão. Feita a Abraão e feita a Ismael também. E feita a Agar também, no que diz respeito a Ismael. Os povos descendentes de Quetura, esposa de Abraão, nós vimos na semana passada, eles deram origem aos povos árabes. Os povos descendentes de Ismael, nós estamos vendo agora, deram origem também aos povos árabes. Os povos árabes são uma evidência da concretização e do cumprimento das promessas de Deus. E temos que amar esses povos, orar por esses povos, falar do Senhor Jesus para esses povos e nunca vê-los como inimigos e pessoas que devem receber de nós apenas o desprezo e o ódio, porque nós somos a favor da causa de Israel, em hipótese nenhuma. Mas vejam, nós estamos olhando esses versículos 13, 14, 15 e 16, com o objetivo de falar sobre o cumprimento da promessa feita ao pai de Ismael. E nós vemos aqui que realmente Deus fez com que outras nações surgissem a partir de Ismael, cumprindo assim a promessa feita a Abraão. Olha, você será pai de muitas nações, não só de Israel, mas de muitas nações. Estamos vendo aqui no mapa, ele sendo pai de muitas nações. Mas notem, se os irmãos olharem o versículo final aí da nossa sessão, versículo 16, o texto diz assim: são estes os filhos de Ismael, estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. O texto diz. E notem, nós olhamos para isso e simples, ok. Eu sei contar. Eu sei contar os nomes aqui e realmente, 12 príncipes. Mas por quê? Por que o autor bíblico contou para nós? Por que ele se deu ao trabalho de contar para nós os nomes e dizer, olha, são 12. Por que ele fez isso? O que ele quer mostrar com isso? O que ele quis destacar com isso? Eu posso muito bem contar sozinho. Eu posso muito bem olhar para o texto e dizer, interessante, esse moço, esse homem Ismael, teve 12 filhos que descenderam dele, 12 príncipes que reinaram sobre esses povos que nós estamos vendo aqui. Mas por que o autor bíblico ele faz assim? Não, eu conto e coloco o número aqui para vocês. Por que ele faz isso? Muito simples. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 17, no versículo 20, os irmãos verão. 17 e 20. Fala assim: quanto a Ismael, eu te ouvi. 17 e 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará o quê? 12 príncipes. E dele farei uma grande nação. Ele cumpriu a promessa? Ele cumpriu a promessa, e o registro do capítulo 25 dá até os nomes dos príncipes. E os irmãos vêm aqui no mapa onde eles moraram. Ele cumpriu cabalmente a sua promessa. Mas as promessas de Deus não se cumprem espiritualmente. 12 não é o número. Que 12 é o número sei lá do quê? Não existe. 12 é 12, é 11 mais 1. Só isso. Mas as promessas de Deus não têm um sentido espiritual. Que sentido espiritual? Deus quis transmitir algo a nós. Algo que nós pudéssemos entender com o nosso cérebro pequeno. Quando ele fala 12, 12 significa 12. E quando ele cumpre uma promessa em que ele diz o número 12, essa promessa envolve realmente, literalmente, o número 12. E nós vemos aqui então no capítulo 25,
Deus cumprindo literalmente a sua promessa. Eu disse a Abraão que Ismael teria 12 filhos, seriam 12 príncipes. E agora, nós temos os 12 nomes aqui. Deus cumpre a promessa feita a Abraão no que dizia respeito a Ismael. E esse trechinho aqui no finalzinho do versículo 16 não está aqui por acaso. Quando ele disse 12 príncipes de seus povos, ele quis mostrar isso. Deus cumpre até os pequenos detalhes de suas promessas. E o texto então chega ao final. E nós encontramos então a terceira parte, versículos 17 e 18. Encontramos o cumprimento da promessa feita à mãe de Ismael, Agar. Veja o que diz o texto. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu. E foi reunido ao seu povo. A expressão que eu expliquei para os irmãos semana passada, que reflete fé na vida pós-morte. Uma crença já muito antiga, já no comecinho da Bíblia. A crença na vida após a morte. Ismael foi reunido ao seu povo. E então o versículo 18 conclui a essas Toledot. Diz assim: habitaram desde Avilá até Sur. Nós não sabemos onde é Avilá, aí no mapa, mas Sur, os irmãos podem ver. Sur aparece aí no deserto, na região do Sinai, mas ao norte do Sinai, próximo do Egito. Os irmãos veem ali no lado mais ocidental do mapa. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, ali pertinho do Egito, como quem vai para a Assíria. E vejam, ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Por que ele coloca isso aqui? Por que ele faz esse detalhezinho sobre a geografia deles e fala, um lembrete, uma notinha de rodapé, uma notinha para que vocês não esqueçam. Só um lembrete. Essas tribos todas, elas se estabeleceram na fronteira de Israel, na fronteira dos demais descendentes de Abraão. Por quê? E daí? Qual a relevância disso? Ele mora onde quer. Não. Eles não moram onde quer, não. Não, eles não moram onde querem? Não. É uma notinha de rodapé que tem muita relevância aqui para a teologia. Como assim? Como essa notinha de rodapé, esse lembretinho, ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos, como essa notinha tem relevância teológica? Como? Muito simples. Volte para o capítulo 16. E veja o que diz o capítulo 16, 12. Deus falando com Agar. E veja o que ele diz. Ele, Ismael, 16, 12. Será entre os homens como um jumento selvagem. Esse é o versículo da Bíblia que eu mais gosto aqui em Gênesis, esse aqui. Eu gosto desse apelido, o jumento selvagem. Eu gosto desse apelido, jumento. Isso aqui mostra que os homens bíblicos, eles não eram, aquele santinho virado com a mão virada assim. Não, eram homens mesmo, homens de verdade. Não eram coelhinhos do campo, eram jumentos da selva. Isso é interessante notar isso. E isso é mostrado como uma promessa para Agar. Você não terá um filhote frufru. Não. Deus te livre disso. Deus te livre de uma desgraça dessa. Você terá um filho que será um jumento selvagem. Se eu tivesse um filho, é que eu não tenho. Eu só tenho coelhinhas frufru. Ainda bem, tudo bem. Mas se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse um jumento selvagem. Desse jeito aqui. Homem de verdade.
Não que nós vemos hoje em dia aí, com a carinha pintada e fazendo a unha, não isso. Mas um jumento selvagem. E Deus diz isso a Agar. E afirma: ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Ele será um guerreiro. E a mão de todos contra ele. Era um grande guerreiro. E veja o finalzinho do versículo. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ele prometeu a Agar. Ele vai habitar na fronteira dos demais descendentes de Abraão. É lá que ele vai morar. Eu prometo. Isso vai acontecer. E quando nós chegamos no capítulo 25, e nós olhamos para o versículo 18, o versículo termina dizendo: ele se estabeleceu de fato, fronteiro a todos os seus irmãos. Deus cumpriu todas as suas promessas. Todas. O que esse texto quer nos ensinar então? O que ele quer nos dizer? Ele quer falar conosco. Ele quer dizer para nós: confie, confie. Confie em todas as promessas de Deus. Todas. Cada uma delas em todos os seus detalhes. Confie. Porque Ele cumpre cada um dos detalhes das suas promessas. Nós, os cristãos, temos uma promessa muito importante. Eu me lembrei dela quando estava preparando esse sermão. Está em Hebreus. Hebreus fala de promessas. Eu quero mostrar para os irmãos aqui. Hebreus 10. Hebreus 10, 23. Vejam o que ele diz aqui: para nós os crentes. Ele não está falando isso para os incrédulos. Ele está falando para os crentes. Os incrédulos têm promessas também. Mas as promessas para os incrédulos são horríveis. São promessas de juízo. São promessas de castigo, de perdição. E ele vai cumprir todas elas também. A não ser que você, incrédulo, se arrependa e se curve aos pés do Redentor. Então essas promessas de juízo não recairão mais sobre você. Mas para os crentes há promessas gloriosas. E nós temos aqui no capítulo 10, versículo 23, uma alusão às promessas dadas aos crentes. Diz assim o texto: guardemos firme a confissão da esperança. É o Evangelho. A confissão da esperança é a nossa confissão de fé. A confissão da esperança é a nossa fé. É a nossa fé expressa. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha confissão. Eu afirmo aos homens que eu sou um servo e um discípulo dele. Ele é o meu Rei soberano. Ele é aquele que me resgatou do vil pecado e da vil perdição. Ele padeceu na cruz do Calvário por mim, sofrendo e padecendo ali por todos os meus pecados, sendo condenado ali por causa das minhas culpas, sofrendo a condenação por causa das minhas culpas. E Ele morreu a minha morte, para que pudesse me dar a sua vida. E eu creio nele, eu confesso como o Deus homem, o Deus encarnado, o Deus feito carne que veio aqui e se entregou por mim e derramou o seu sangue em sacrifício pelos meus pecados. Eu creio nisso. Essa é a minha confissão. Essa é a confissão da minha esperança, porque eu sei que crendo nele eu tenho uma esperança sólida, uma esperança de salvação sólida. Essa minha confissão está conectada à minha esperança, e é por isso que nós a chamamos de confissão da esperança.
E o texto prossegue dizendo: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Por quê? Porque eu posso, nesse mundo que é como uma locomotiva desgovernada caminhando para o abismo, porque eu posso, em meio a zombarias, perseguições, ataques, calúnias contra nós que somos crentes, porque eu posso manter firme a confissão da esperança, num mundo surdo para essa confissão, num mundo hostil contra essa confissão, porque eu posso me manter firme sem vacilar. O texto diz: porque quem fez a promessa é fiel. E mesmo os primórdios, as primeiras páginas da Bíblia, quando nós estamos ainda engatinhando na história da redenção, quando nós estamos ainda engatinhando, dando os primeiros passos na história da redenção, quando estamos falando sobre o primeiro filho de Abraão, o primeiro patriarca lá atrás, nós já aprendemos, nós já ouvimos o sussurrar nos nossos ouvidos, o sussurrar de Gênesis 25, o sussurrar do autor bíblico, que em meio a pequenas alusões, a pequenas notinhas de rodapé, a pequenas observações ali que passam quase que despercebidas, nós percebemos, nós conseguimos vislumbrar, conseguimos perceber, divisar o sussurro, ouvir o sussurro do autor bíblico dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Aprendam, vocês estão começando a sua jornada, conhecendo a história da redenção. Vocês ainda estão nos primeiros capítulos do primeiro livro da minha santa revelação. Vocês ainda estão no começo de tudo, estudando ainda a vida de Abraão, começando os seus passos, a sua jornada no conhecimento dessa história de salvação. Mas aprendam, há um sussurro aqui no capítulo 25, há uma mensagem meio que velada, sendo jogada em sua mente aqui, por meio desses recursos que o autor bíblico usou, dizendo: Deus é fiel. Não tenha medo. Confie. Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele fará. E o autor de Hebreus diz isso: guardemos a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E nós olhamos para o autor de Hebreus, não sabemos o seu nome, e dizemos: mas, querido escritor, que promessa é essa? Que promessa é essa que você tem em mente? E então o autor de Hebreus escreve no capítulo 4 algo que nos faz descobrir qual é a promessa que ele tem em mente. No capítulo 4, ele fala dessa promessa. Ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, que promessa? Ele fala de uma promessa aqui. A promessa de entrar no descanso de Deus. Ele está fazendo uma alusão à promessa específica. A promessa de entrar no descanso de Deus. O que o autor de Hebreus nos ensina? Guardem a confissão da esperança sem vacilar. Porque Deus tem uma promessa. E essa promessa é a promessa de entrar no seu descanso. E essa promessa de entrar no seu descanso foi enunciada por um Deus que é fiel. Se você de fato confessa Jesus Cristo como seu Salvador, se você de fato
crê com todo o seu coração que Ele é o Redentor da sua alma, e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se essa é realmente a confissão da sua boca, a certeza do seu coração, o conteúdo da sua fé, existe uma promessa para você. E que promessa é essa? Você entrará no descanso. E nós podemos confiar, porque aquele que fez essa promessa é fiel. E por que isso é bom? Bem, isso é bom porque ao longo da vida, os jovenzinhos talvez nem tanto, mas ao longo da vida nós vamos acumulando cansaços. É isso. Ao longo da vida, nós vamos acumulando cansaços. Nós nos cansamos, como crentes que somos, nós nos cansamos de tudo que vemos à nossa volta. Nós vamos nos cansando da mentira que nos rodeia. O tempo todo. Nós nos cansamos da iniquidade, do poço de iniquidade que nos cerca, que nos envolve o tempo todo. Mentiras, podridões, ameaças, hostilidades, injustiças. Este mundo vai nos cansando. Nós nunca olhamos para o horizonte e pensamos, alívio agora. Não. Sempre ameaças contra a nossa fé, sempre ameaças contra a nossa paz, sempre ameaças contra a justiça, contra a verdade. Nós olhamos para os nossos filhos, para as crianças da igreja, pequenininhos, sendo bombardeados o tempo todo pelas mentiras mais pútridas inventadas pelo inferno, sendo induzidos a se sodomizarem, sendo induzidos a todo tipo de promiscuidade. Recentemente eu vi educadores defendendo a pedofilia, dizendo que os pedófilos não têm opção e eles devem ter a oportunidade e o direito de expressar a sua forma de amar. E nós ouvimos coisas desse tipo que nos fazem querer vomitar. Nós não sabemos como reagir diante de absurdos tão grandes. Nós não sabemos como reagir diante de tanto lixo. Esse lixo vai nos cansando. A nossa mente não foi feita para receber tanto lixo. Nós não fomos criados para isso. Nós não suportamos isso. Nós nos cansamos disso o tempo todo. Mas quando nós olhamos para Gênesis 25, quando nós olhamos para Hebreus, o Senhor diz para nós: calma, descanse, fique tranquilo. Eu controlo a história. Eu controlei a história dos povos. Eu fiz os povos habitarem onde eu quis. Eu fixei as fronteiras deles. Eu decidi que Ismael teria 12 filhos. Ele não teve 13, ele teve 12. Eu controlo tudo. Eu dirijo a história. Eu mostro onde os povos vão habitar. E eu mostro quantos filhos cada um vai ter. Eu controlo todas as coisas. Eu sou o Senhor da história. E lembre-se, eu tenho uma promessa para você. E a minha promessa é a seguinte: você um dia vai entrar no meu descanso. Calma, anime-se, siga em frente. Você foi remido
perdoado, lavado e purificado pela fé no meu Filho Santo, no meu Filho encarnado, no meu Filho divino. Respire, anime-se e siga em frente. Agora não é o momento de descansar, mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de descanso. Confie. Gênesis 25, nos 18 primeiros versículos, gritam isso para nós. Confie, Deus cumpre as suas promessas. Cumpriu todas elas em relação a Abraão, a Agar, a Ismael, a Isaque, e as cumprirá também no que diz respeito a você. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor Deus, muito obrigado pelo capítulo 25 de Gênesis, pelas lições preciosíssimas que esse capítulo mostra, pela riqueza que brota desse capítulo, quando vemos que o Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Nós suplicamos, Santo Pai, que nós que caminhamos por este mundo que está se desfazendo, que está se esfarelando, famílias desabando, instituições apodrecidas, líderes políticos envolvidos nas mais terríveis corrupções, juízes sendo conduzidos por suas paixões, iniquidades e injustiças, todos procurando apenas os seus interesses pessoais em detrimento de qualquer forma de equidade e de verdade. E nós olhamos tudo isso ao nosso redor e vemos somente corpos apodrecidos, sujeiras, poças horríveis de lama, só isso nos cercando e nós nos cansamos. Mas quando olhamos para Gênesis 25, nós descobrimos que o Senhor controla a história, que o Senhor tem planos, que o Senhor tem decretos, e as suas promessas são baseadas nesses decretos, e esses planos e decretos se concretizam, e a sua vontade santa é feita. E nós sabemos, ó Deus, que entre esses planos e decretos, existe, ó Deus, o plano de um dia fazer com que entremos no seu descanso, nós, os que um dia cremos em Cristo. E nós, ó Deus, olhando para isso, no meio deste vale escuro, desse vale de lágrimas, nós renovamos as nossas forças, renovamos a nossa confiança e a nossa fé, e caminhamos de cabeça erguida, sabendo que as suas promessas em relação a nós também se cumprirão, cada uma delas, literalmente, em cada detalhe. Nós te louvamos por isso. Concede àqueles que não te conhecem a graça de depositarem também a sua confiança em Jesus, a fim de que desfrutem também dessa esperança e dessa paz. É em nome de Cristo que nós pedimos essas coisas. Amém.